Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Hélio. Eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês do meu estudo de mestrado, que ele é referente ao processo de fosfatização em peças em alumínio, tá, em temperaturas mais baixas. A nossa disciplina, tópicos especiais e materiais funcionais. Só para contextualizar todo mundo, então o processo de fosfatização hoje em dia ele é amplamente utilizado nas indústrias, né? E como base o fosfato tricatiônico, que é composto, de níquel, zinco e manganês. Atualmente, esse processo ele opera dentro de uma faixa de trabalho de 50 a 55 graus, tá? O processo de fosfatização atual, ele tem alguns fatores que podem influenciar tanto para o lado positivo quanto negativo na deposição da camada ideal, né, de fosfato. E hoje em dia ele é medido na forma de gramas por metro quadrado, tá? Através de técnicas a gente consegue fazer essa avaliação da quantidade de material depositado. E também outro parâmetro que a gente avalia também é a formação dos cristais, tá? E aí, que esses fatores que podem influenciar tanto no peso da camada quanto na formação dos cristais são a concentração dos metais, né? Como eu comentei, níquel, zinco e manganês, a temperatura do processo, as reações químicas que acontecem lá dentro do processo, o tempo de exposição dessa peça ao fosfatização, né? O uso de alguns aceleradores, no caso, catalisadores desse processo, tá? E a acidez livre total do processo também influenciam nesses dois parâmetros, o peso da camada de fosfato e na formação dos cristais, tá bom? Qual que é o objetivo do meu estudo, né? É avaliar o processo de fosfatização utilizando a mesma base atual, ou seja, o fosfato tricatiônico, níquel, zinco e manganês, sob o substrato de alumínio. Mas a grande diferença hoje é trabalhar em temperaturas um pouco mais baixas, próximos aos 30 a 35 graus Celsius, ou seja, em torno de 20 graus abaixo do que ele é operado atualmente, tá? E no caso do meu estudo, nós vamos trabalhar na questão da deposição da camada de fosfato por o processo de aspersão, tá? A termodinâmica desse processo de fosfatização ele é fundamental, né? Pois sem o uso de temperatura, né? No caso, a deposição da camada de fosfato e, consequentemente, a formação do cristal, né? Ela não ocorre de forma homogênea. E o tempo de exposição dessa peça dentro do processo de fosfatização ele se torna extremamente longo, muito tempo para poder atingir tanto o tamanho do cristal quanto a camada a ser depositada. Qual que é o grande objetivo desse estudo, né? No caso da empresa onde eu trabalho, é a questão do consumo de gás GLP, tá? Que ele é utilizado para aquecimento e manutenção dos parâmetros de processo, e também a redução dos metais utilizados nesse processo, que são lançados na ETE, que são logicamente tratados antes de serem enviados ao meio ambiente. Então, são os dois objetivos principais: reduzir o consumo de energia e reduzir a quantidade de metais lançados junto à ETE. Bom? E para isso, nós vamos utilizar algumas técnicas nesse estudo, tá? Para a determinação do tamanho dos cristais gerados. A gente vai avaliar também a durabilidade dessa camada contra a corrosão. Nós vamos avaliar também a questão dessa camada, se ela tá, o fosfato preparou a superfície para receber deposição de outras camadas posteriores, ou seja, uma tinta de acabamento final, tá? E também algumas análises químicas dos parâmetros de processo. Então, para isso, nós vamos utilizar dois processos de avaliação contra a corrosão, né? A câmara de corrosão cíclica e uma câmara de névoa salina. Um ensaio de aderência também vai ser realizado para avaliar a questão da preparação da superfície para a deposição de camadas posteriores. Como eu comentei, o peso da camada de fosfato também nós vamos avaliar. Vamos utilizar a microscopia eletrônica de varredura para avaliar o quê? O tamanho médio dos cristais formados, a aparência da camada fechada, tá? Isso é importante para ver se está toda ela coberta, ou seja, não tem nenhuma parte do substrato exposta ao meio ambiente, tá? Vamos também realizar ensaios de polarização, né, de potenciodinâmica. A espectroscopia de impedância também vai ser realizada. E, como eu comentei, algumas análises químicas serão realizadas para avaliação dos parâmetros de processo. Tá? Eles precisam estar dentro de determinados limites, exatamente para não influenciar, como eu comentei anteriormente, tanto para o lado positivo quanto o lado negativo na deposição dos cristais de fosfato. Tá bom? E o teor de flúor também vai ser avaliado, tanto a questão total quanto a questão do flúor livre dentro do processo. E agora, para finalizar, só para mostrar para vocês como é que é o processo hoje em dia de fosfatização, tá? Nós vamos estar trabalhando na sexta etapa do processo ali, onde está marcado
em azul, ali o fosfato hoje ele opera de 50 a 55 graus, como eu comentei. E a ideia desse estudo é avaliar a questão do processo de fosfatização operando numa temperatura mais baixa, de 30 a 35 graus, e tendo todos aqueles potenciais de redução, como eu comentei anteriormente. Como o nosso tempo aqui é curto, agora fico aberto a perguntas e questionamentos, tá bom? Muito obrigado, pessoal.